Vamos lá, então, obrigada, gente, vocês estarem aqui. Vamos começar devagarzinho, enquanto o pessoal vai chegando, tá? Hoje a gente está no segundo encontro, como o Felipe falou, domingo, da nossa classe Pocket, desse final de ano, bem piquititinho, só para a gente repassar aquelas coisas que são mais fundamentais e importantes para que a gente possa criar os nossos filhos no conselho e na disciplina do Senhor, né? E deixa eu passar aqui. Vamos lá, então. Ficou grande para mim. Vocês estão vendo? Então, né? Então, gente, semana passada a gente falou muito sobre família, sobre a importância e o papel da família, sobre a cosmovisão bíblica, né? E como é importante que a gente mergulhe as nossas vidas dentro da cosmovisão bíblica, dentro da grande narrativa que é descrita de Gênesis a Apocalipse, né? Por meio do Evangelho. E hoje a gente vai falar de alguns outros aspectos e a gente vai falar também sobre os princípios do Evangelho que eu comentei semana passada que estão descritos no livro do Paul Tripp, Desafio aos Pais, né? É um livro que é muito transformador, né? Ele traz realmente o que está no Evangelho para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, traz conceitos e muitas aplicações, né? Então, eu queria que a gente lembrasse que semana passada a gente falou que a nossa casa é como uma estufa de Deus, né? E tendo a nossa casa como estufa, a nossa família ela tem o papel de ser uma incubadora de virtudes, das virtudes cristãs, né, das virtudes do reino de Deus, das virtudes do caráter de Jesus na nossa vida e na vida dos nossos filhos, né? A família também é o lugar onde a gente tem que munir os nossos filhos com capital moral, que é como se fosse um conjunto de valores que traz coesão, que traz sentido para os nossos relacionamentos, para que a gente tenha relacionamentos saudáveis, relacionamentos respeitosos, relacionamentos baseados no evangelho, onde a gente se doa, a gente se entrega, muitas vezes em detrimento de nós mesmos, né? E onde a gente aprende a ser responsável um com o outro, né? Onde a gente aprende a viver uns para os outros do Evangelho. E isso é muito contraintuitivo, porque a gente vive numa sociedade que vai na direção oposta, né? A gente vive numa sociedade que pensa em si próprio, no eu e no eu, né? Então, dentro da nossa casa, a gente precisa aprender, ensinar os nossos filhos esses valores e as virtudes do reino de Deus, para que eles possam aprender a se portar na esfera pública, para que eles possam aprender a estarem do lado de fora, né? A gente sabe que a gente quer proteger os nossos filhos, mas a gente, na verdade, precisa protegê-los enquanto eles estão sob os nossos cuidados, mas é uma proteção e preparo ao mesmo tempo para que eles possam ser enviados e para que eles possam viver sob essa nova ética dos que estão em Cristo, dos que estão debaixo do senhorio de Cristo, que a gente falou semana passada, que a gente não tem uma vida dualista, que isso é algo que veio desde a antiguidade clássica, onde houve as sínteses e a vida foi dividida em duas, né, entre sagrada e secular, santa e profana. E a gente entende que a Bíblia não nos ensina isso. Ela ensina que Cristo é Senhor sobre todas as coisas, sobre ele governa sobre cada aspecto da realidade. E a gente precisa viver e ensinar para os nossos filhos que tudo que eles fazem, eles respondem pactualmente a Deus. A gente faz em agradando e obedecendo a Deus ou desagradando em desobediência a Deus. E a gente precisa entender também que esse processo, ele não vai se dar espontaneamente ou naturalmente. Eles não vão aprender por si só ou naturalmente como são as virtudes do reino de Deus, e a gente precisa intencionalmente incutir no coração deles, né, os valores do reino, e porque eles vão aprender com quem der mais informação para eles, com quem for mais intencional, com quem for mais intensivo, né? E a gente sabe que tem muitas influências além da nossa, que às vezes são muito mais atraentes do que os próprios pais para eles, né? Especialmente em determinadas idades, depois de determinadas idades, né? E a gente vive nessa sociedade individualista e autocentrada, que hoje em dia se forma essa pessoa do eu sagrado, né, dentro das próprias casas, que é aquele indivíduo que vive, acha que a vida existe só para ele, que tudo na vida, na existência, gira ao redor dele e tudo precisa cooperar para o bem dele e não se importando com os outros. E a gente precisa ter cuidado para não formar crianças assim, porque a gente recebe bebês nos nossos braços e
O natural é que a gente cuide mesmo, supra todas as necessidades que a gente precisa suprir, físicas e humanas, né? Mas a gente precisa cuidar para que isso não se torne algo que passe, né, do tempo necessário e passe além de necessidades básicas humanas, né? E uma coisa importante que a gente vê acontecendo muito hoje em dia no esfacelamento das famílias, né, o- as famílias se acabando hoje em dia, né, porque elas vivem narrativas antagônicas dentro das próprias casas, né? Os pais e filhos, eles acabam, se a gente não cuidar, vivendo cosmovisões ambíguas. Se a gente não for intencional e se a gente não mergulhar todos nós juntos dentro da cosmovisão bíblica, os nossos filhos vão, de acordo com aquilo que eles estão recebendo do lado de fora, vão criar seu próprio centro de realidade, vão criar os seus próprios compromissos de fé e a partir deles eles vão se mover na realidade. Então a gente vê muitas vezes dentro de casa os pais, mães, às vezes os próprios pais têm cosmovisões diferentes. Então a gente vê pais, mães, filhos e irmãos vivendo dentro da mesma casa, mas como se fossem estranhos, porque cada um percebe a vida de uma forma, cada um com projetos diferentes, com desejos, sonhos diferentes e não se comunicam. E é difícil haver diálogo porque um não compreende o outro. Isso é até uma das características de uma cosmovisão, que é uma cosmovisão, ela é sempre comunitária. Você não tem uma cosmovisão. Quando você tem uma cosmovisão, você não consegue viver sozinho num lugar onde mais ninguém que você conheça tenha a cosmovisão, a mesma sua cosmovisão. A gente acaba se agregando a pessoas que têm a mesma cosmovisão que a gente. Então, a gente, semana passada, falou sobre o que a Bíblia diz, relembrando, que a gente precisa ter intencionalidade, a gente precisa de tempo, né? Tanto tempo de dedicação como tempo, um processo. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa aplicar isso como um treinamento mesmo. A gente falou do treinamento físico e a Bíblia fala sobre isso mesmo, é um treinamento como se fosse um treinamento físico. E a gente precisa depender do Espírito Santo, né? E para a gente criar os nossos filhos para a glória de Deus, eu queria trazer o texto de Romanos 12, de 1 a 2, que fala assim: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente realmente precisa se oferecer a Deus como sacrifício vivo para que a gente possa criar os nossos filhos para a glória dele. A gente precisa ter certeza de que o nosso compromisso de fé, o que a gente está vivendo e passando para os nossos filhos, é aquele expresso na cosmovisão bíblica. E isso vai trazer uma transformação diária, momentânea da nossa mente, vai mudar o nosso modo de pensar e de agir de acordo com a vontade de Deus. Né? Então, a gente vai trabalhar agora com esses princípios que o Paul Tripp colocou no livro Desafio aos Pais. E a gente vai começar falando da lei e da graça, né? E eu queria lembrar que não existe um antagonismo entre graça e lei, mas a gente ouve muitas pessoas ainda falando sobre isso, não compreendendo corretamente a dinâmica da graça e da lei, né? E às vezes as pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, que o Deus do o Antigo Testamento é o testamento da lei, onde ela precisava ser obedecida, senão era punida severamente, que o Deus demonstrado no Antigo Testamento era um Deus de justiça, um Deus de punição, um Deus que exigia o cumprimento da lei, e que no Novo Testamento Jesus viria gracioso, perdoador, benevolente, não se importando tanto com o arrependimento, com o abandono do pecado, né? E não fosse haver justiça, mas a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que a graça de Deus, ela está permeada por toda a narrativa bíblica, desde Gênesis ao Apocalipse, né? Então a gente vai trazer esses conceitos para a nossa tarefa de criar os nossos filhos, né? Então eu queria que a gente lembrasse que a graça de Deus nos acompanha em todo tempo e vai nos acompanhar até a eternidade, né? Deus nunca nos envia sem a companhia dele. E a gente ter isso em mente faz com que os nossos dias sejam menos pesados, sejam mais leves, na medida do possível, né? A gente sabe que tem dias tranquilos, mas tem dias muito difíceis. Mas a gente precisa lembrar que o derramar da graça de Deus, ele é constante e para sempre nas nossas vidas. Então a gente deve ter isso na nossa mente, né? E
esse processo de criação de filhos, eu comentei semana passada, ele é um processo onde Deus vem forjar o nosso caráter, né? Na nossa rotina, nas nossas lutas, nos nossos compromissos que a gente tem, a gente, o que a gente crê, né? Aquilo que a gente acredita de verdade vem à tona. Isso se exterioriza, né? Então Deus nos mostrando, nos revelando o que que a gente realmente acredita, o que que a gente realmente dá valor, ele pode nos ajudar a amadurecer na nossa caminhada com Ele, né? Através do processo de criar os nossos filhos para a glória dele. Ele nos ajuda a nos santificar e a renovar a nossa mente para a gente cumprir a nossa missão. E em Romanos 8, 28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo seu propósito. Então, Deus realmente quer fazer cooperar para que todas as coisas que acontecem nas nossas vidas cooperem para que o caráter de Jesus seja formado em nós. Então, que a gente lembre disso como um motivo de graça, Deus cuidando de nós, fazendo com que a gente chegue, tenha o nosso caráter trabalhado para que a gente seja semelhante a Jesus, né? E a gente também precisa lembrar e ensinar os nossos filhos sobre a maior história de amor do mundo. Lembrar que eles fazem parte dessa história graciosa, que todos nós fazemos parte, que essa história de amor não é uma história contada no livro sobre outras pessoas, ela nos inclui. E para que eles vivam debaixo da graça de Deus, que eles entendam que eles também são beneficiados, eles estão debaixo da graça de Deus, né? E dia após dia a gente recontando essa história para eles, colocando-os dentro da narrativa da cosmovisão bíblica, da criação, da queda e da redenção, né? A gente vai falar um pouquinho da lei agora. Quando todos nós, né, todos nós pais, a gente coloca a nossa confiança naquilo que a gente acredita que vai gerar transformação na vida dos nossos filhos, né? Em alguma coisa que a gente pensa que vai ser o agente de transformação dos nossos filhos. Infelizmente, muitas vezes a gente coloca todas as nossas fichinhas na lei. Hã? Não. Muitas vezes a gente coloca todas as nossas fichinhas no cesto da lei, como eu coloquei nessa figura ali. E só que isso traz muitos malefícios, né? Mas é muito simples. A gente faz isso porque é muito simples. Porque é muito simples a gente pensar, ok, a lei é essa, é isso aqui que precisa ser feito. Fez, beleza, obedeceu, ganhou, tá abençoado. Não obedeceu, desobedeceu, vai ser punido. Isso é algo muito natural no nosso dia a dia, né? No mundo que a gente vive. Mas a gente precisa entender, então, o que que é a lei de Deus e o que que a lei de Deus não é. Porque o evangelho não funciona desse jeito, né? Então, a lei de Deus, ela é muito necessária, ela é essencial, porque ela nos revela o caráter de Deus, ela mostra quem Deus é, e ela é um gabarito que expõe o nosso pecado. Então, se não fosse a lei de Deus, a gente não saberia o que é pecado e a gente não conheceria o que é importante, o que agrada e o que desagrada a Deus. Romanos 7,7 diz assim: que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, a gente precisa entender que a lei é super essencial. Ela não é algo ruim, como muitas pessoas às vezes pensam. Tem gente que até fala que Jesus aboliu completamente a lei sem saber o que está falando. Então, a lei é extremamente necessária, né? Mas a gente precisa entender que a lei não é o agente de transformação dos nossos filhos. Não vai ser o cumprimento da lei que vai trazer redenção, que vai trazer transformação verdadeira e perene. O cumprimento da lei não é uma obediência por fruto, pode não ser uma obediência fruto de um amor e de uma gratidão, que é o que Deus ensina, né, e quer de nós. Mas a gente então precisa o quê? A gente precisa usar a lei para trazer significado para os nossos filhos. Quando a gente falar sobre o que que agrada a Deus, o que que desagrada a Deus, quem Deus é, sobre os atributos de Deus, a gente vai mostrar para eles por que que a gente faz o que a gente faz, por que que a gente em diversas situações não faz o que não é para ser feito. E a gente vai fazendo isso com eles, fazendo contrapontos com a cultura, né? As cosmovisões antagônicas, as narrativas divergentes da nossa. Então, a gente vai usando as situações cotidianas para explicar para eles por que que eles não vão colar numa prova, por que que eles não vão pegar o que é deles, por que que eles precisam devolver as coisas que eles pegam das pessoas.
Por que que a gente não usa as pessoas em nosso próprio benefício? A gente pode mostrar para eles como que eles vão receber conselhos, de quem eles devem receber conselhos, como que eles vão aconselhar os amigos deles. Então, a gente usa a lei para trazer significado para o cotidiano deles, tá? Para a gente poder explicar o dia a dia deles dentro do Evangelho, né? O Francis Schaeffer, no livro dele, A Verdadeira Espiritualidade, ele traz um ponto importante, porque muitas pessoas dizem que ser cristão é muito chato, ser crente é só uma série de nãos e nãos e nãos, não pode isso, não pode aquilo. Mas a Bíblia realmente ela tem uma negativa, né? Ela existe uma, uma negativa, mas não é para gente ficar focado nisso, né? Ele coloca que a verdadeira vida cristã é mais do que a gente simplesmente se abster mecanicamente de certa lista externa de tabus. Por outro lado, a gente também não chega à verdadeira vida cristã, à verdadeira espiritualidade, se a gente rejeitar completamente essa lista e viver uma vida mais frouxa. Existe uma negativa bíblica, mas a gente não fica estagnado nela. A gente flui para a positiva. Jesus ensina que aquele que não roubava, agora aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe e vá produzir. E aquele que mentia, não minta mais, fale a verdade. Então a gente sabe que a gente deve se abster e a gente especialmente sabe para onde a gente deve caminhar. A gente não pode esquecer disso. E muito importante a gente entender que a lei, Deus ter nos dado a lei é uma demonstração imensa da graça dele, né? Que a lei aponta o pecado, ele mostra o que Deus espera de nós, mostra que a gente não consegue cumprir, a gente não consegue alcançar o que ele deseja de nós, que a gente é carente, e aqui a gente recebe a esperança do evangelho, né? Então a lei, ela nos leva à esperança do evangelho, porque sem ele a gente realmente ficaria perdido. Então, todos nós, a gente precisa desesperadamente do Evangelho, nós e os nossos filhos. E agora a gente vai falar um pouco dos princípios. Quer dizer, já estávamos falando, né? Vamos continuar falando. A gente vai falar um pouco sobre a nossa incapacidade. Vocês estão conseguindo ver a tela? Tá, né? Tá bom, então. Então vamos lá, gente. Deixa Tô eu ver. vendo tudo, amigo. Tá, primeiro. Deixa eu passar vocês para cá, que estava cobrindo as minhas letras. Tá? Então, a gente reconhecer a nossa incapacidade, isso faz parte do bom cumprimento da nossa missão. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que nós somos representantes de Deus na vida dos nossos filhos. E se a gente não tiver isso em mente, o que que vai acontecer? Vão ser as nossas leis, as nossas diretrizes, o nosso caráter que vai determinar qual vai ser a forma como nós vamos criar os nossos filhos. E a gente volta para aquela questão dos pais proprietários, né? Que naturalmente todo pai, por causa do pecado, é um pai proprietário, que acha que ele é o dono do seu filho e vai criá-lo da forma como ele acha melhor. Mas a gente precisa lembrar que nós somos representantes de Deus. Então, quando a gente reconhece que não é por nós, não é pela força do nosso braço, isso já é um passo, já é um grande passo para que a gente possa cumprir bem a nossa missão. Nos reconhecermos como representantes, que não somos nós que fazemos a obra, né? E eu estou falando de incapacidade, não é uma incapacidade para tudo, né? Senão a gente não estaria aqui, né? Senão vocês podem pensar, ué, mas se eu sou incapaz, para que que Deus me chamou? Nós somos incapazes de produzir a verdadeira transformação no coração dos nossos filhos, né? De produzir uma mudança que não vai acabar, a regeneração e a conversão do coração deles. E isso nós realmente somos incapazes. Mas Deus deseja nos usar e por isso que a gente está aqui. E muitas vezes no nosso dia a dia, nos nossos dias sobrecarregados, nas nossas correrias, nos nossos estresses, a gente acaba usando muito ferramentas de poder com os nossos filhos e elas geram muitos frutos ruins. Às vezes a gente age com base no medo, fazendo com que eles sintam medo da gente, propositalmente. A gente foi criado assim, a gente tem uma bagagem dessas. A gente pode usar com os nossos filhos ameaças, ameaçá-los para que eles se sintam coagidos e façam o que a gente quer. A gente pode trabalhar com os nossos filhos também no sistema de recompensas, que é algo muito, muito sério, né? Porque isso pode fazer com que os nossos filhos se tornem verdadeiros manipuladores, né? Uma coisa é quando eles são pequenininhos, eu não estou falando aqui de combinados de coisas que a gente
Recompensa que eu tô falando não são combinados que a gente faz, eu tô falando de recompensas, assim, você falando, recompensando se o seu filho não pecar, por exemplo. Olha, se você não bater na sua irmã de novo, você vai usar o videogame a semana inteira. Então, esse tipo de recompensa, recompensar coisas que não devem existir como pecado, né? Como vários tipos de pecado. Outro tipo de ferramenta que a gente usa muito quando a gente está magoado, quando a gente se magoa, quando eles nos desapontam, né? A gente às vezes usa muito da vergonha e da culpa. Às vezes a gente pode fazer com que eles se sintam envergonhados propositalmente e se sintam culpados por aquilo que eles fizeram com a gente. Tem uma criança se arrastando aqui atrás de mim. E isso é algo muito ruim, muito negativo para o crescimento deles, né? Porque todas as pessoas têm o desejo e a necessidade de se sentirem amadas. Voltei. É, então, estava falando que todo mundo tem desejo de se sentir amado, e especialmente as crianças com os pais. Os pais são as primeiras pessoas especiais na vida das crianças. Então, nós somos muito para eles mesmos, mesmo, pelo menos até ter determinada idade, nós somos, né? Então, quando a gente faz com que eles se sintam culpados por algo que eles fizeram, que magoaram a gente, que às vezes a gente não reconhece que é por dificuldade mesmo da idade, ou por causa das condições que a gente vai ver mais à frente. E aí a gente faz com que, de repente, eles comecem a se afastar da gente, porque eles veem que eles não conseguem agradar o tempo todo, eles não conseguem se afastar desse sentimento se a gente ficar insistindo em culpá-los, envergonhá-los. E isso pode fazer com que eles não alcancem a esperança que eles têm em Jesus. Se a gente insistir nessas ferramentas, a gente pode fazer com que eles achem que eles são inadequados demais e que não existe solução para eles. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E a gente precisa, diante dessa nossa incapacidade, não esquecer que nós somos incapazes, né? Mas Deus quer nos usar, ele nos escolheu para que a gente possa ser parceiros dele nessa missão de criar os nossos filhos para a glória dele, né? Então a gente pode e a gente deve preparar os nossos filhos, a gente deve semear a palavra de Deus para que o Espírito Santo venha e dê um novo coração a eles. Esse é o nosso papel. E a gente precisa segurar nas mãos do autor da obra. A gente precisa, como é nessa imagem que eu botei aqui, subir no colo de Deus mesmo, sabe? Trabalhar junto com ele, se colocar à disposição, porque ele quer nos guiar na jornada que é dele, né? E a gente precisa lembrar de que a criação dos nossos filhos é um processo, né? A gente vive numa sociedade imediatista e fanática por resultados, né? A gente fica tentando fazer com que o nosso dia tenha 72 horas, a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E a gente fica pensando quanto tempo que a gente vai precisar para inculcar essas verdades no coração dos nossos filhos, quanto tempo vai demorar para que eles mostrem o fruto, para que eles se convertam, para que a gente veja essas crianças santas aqui orando por si próprias, louvando a Deus, chamando para orar, enfim. A gente tem pressa, né? A gente quer ver os nossos filhos, é uma forma. Claro que isso é saudável, a gente quer que os nossos filhos se convertam, mas a gente fica ansioso por isso, né? E a gente vive numa sociedade assim mesmo. Mas a gente precisa entender que a conversão dos nossos filhos, o, a transformação na vida deles, ela não é feita de momentos pontuais e gloriosos. Ela não vai ser feita de uma vez por todas. Ela é um processo realmente. Ela é dia após dia, momento após momento, que a gente vai continuar plantando e semeando no coração dos nossos filhos, esperando, porque Deus não tem a nossa pressa, né? Deus não tem pressa, né? Quanto mais a nossa. Ele tem o tempo dele para todas as coisas. Ele tem o tempo dele de encontrar cada um dos nossos filhos, cada um dos seus filhos, né? Os nossos filhos que são deles. Então a gente precisa continuar em obediência, na vontade de Deus e na mesma direção, na direção do Evangelho, né? Numa longa obediência, numa mesma direção. Por isso que eu botei essa estrada longa aqui, que às vezes a gente tá nesse processo e a gente nem vê, nem tem ideia de quando que a gente vai ver um fruto, mas o tempo é do Senhor, né? E também lembrar que a criação de filhos, ela é uma expressão de ordinária
ela se trata de uma vida ordinária de expressões fragmentadas e pontuais de amor, misericórdia, compaixão e graça constantes. Então, vocês veem que sempre tem a palavra constantes, é, por um longo período. Então, é algo que a gente precisa ir semeando, semeando, semeando no dia a dia, em todas as oportunidades que a gente tiver. Então, que a gente não tenha pressa e que a gente confie em Deus. Um outro aspecto que o Paul Tripp traz é a questão do controle, né? A gente tem a tendência de controlar todas as coisas, as pessoas, tudo que pode estar ao nosso redor. O ser humano tem a tendência de controlar, porque nós nascemos assim, né? Achando que nós governamos as nossas vidas e de quebra a vida dos outros, especialmente a vida dos nossos filhos, né? Mas a gente precisa lembrar que o objetivo da missão dos pais não é o controle do comportamento, mas é a transformação do coração que vai gerar a transformação de vida deles, né? Então, como pais, Deus nos chama a prover na vida dos nossos filhos. O que que Deus nos chama a prover na vida dos nossos filhos? Deus nos chama a prover muitas necessidades básicas humanas na vida dos nossos filhos, né? Eles precisam de todas essas coisas que eu coloquei aqui. Eles precisam de direção, proteção, instrução, sabedoria, precisam de confronto, de disciplina, disso que eu coloquei aqui. Mas o que eles precisam especialmente é do evangelho. Porque só o evangelho pode libertar eles dessa vida longe de Deus que eles têm, né? E a gente precisa ser os anunciadores das boas novas de Deus para eles, e não simplesmente ficar mirando no comportamento, tentar criar filhos educados e obedientes, socialmente apresentáveis, como eu falei na aula passada, né? A gente não pode se ater somente nisso, tá? Então, o que que a gente precisa ajudar os nossos filhos a compreenderem ou a viverem? A gente precisa ajudá-los a enxergar o próprio pecado, que assim eles vão poder clamar pela misericórdia de Deus sobre a vida deles. A gente precisa ajudá-los a entender a natureza do pecado e a gravidade do pecado, para que eles não minimizem o risco do pecado. Entender que o problema deles não é especificamente com seus pais, nas lutas, nos estresses, nos confrontos, mas quando quando eles desonram ou desobedecem os pais, o problema deles não é com os pais, em primeiro lugar, mas com Deus. Eles precisam entender que aquilo que eles fazem não é o que eles são, mas é um problema de natureza, é um problema que está dentro deles, que produz aqueles comportamentos, né? Que a solução para isso é um novo coração e que somente Jesus pode dar um novo coração para eles, assim como deu a nós, né? E a gente precisa muito, muito, muito ensiná-los a correr para o único lugar de esperança, que é a graça perdoadora de Deus. Então em tudo que a gente faz, a gente não pode deixar de apontar para Cristo, apontar para a esperança que Jesus trouxe para nós. Que a gente falou da redenção na cosmovisão bíblica semana passada. Que a redenção é uma redenção abrangente, ela é cósmica, ela é restauradora. Ela pode restaurar todas, ela restaura todas as dimensões da nossa vida, da vida deles, ela restaura tudo. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre a identidade, né? Que é algo tão importante e tão mal interpretado nos nossos dias atuais, né? A nossa identidade, quem nós somos, é uma das grandes questões existenciais que precisam de resposta, né? Para que a gente possa se situar na realidade no mundo que a gente vive, né? E a gente viu semana passada que a cosmovisão bíblica ela responde essa questão de quem nós somos, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Fomos chamados por Deus para cuidar e cultivar a boa criação de Deus, né? Então, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, como é que eu me vejo? Onde que está a minha identidade? Estou falando isso para a gente, em primeiro lugar, né? Onde que está a minha identidade? Depois que a gente se torna pai e mãe, é muito natural e muito comum você colocar sua identidade nisso, né? Na verdade, a gente vive o mundo pós-queda, uma das grandes dos efeitos gravíssimos da queda foi a negação da nossa real identidade, de que nós somos filhos de Deus
corregentes da criação com Deus, né? Então, um dos piores efeitos da queda foi a negação da nossa identidade, da nossa real identidade. E aí a gente fica oscilando num pêndulo. A minha identidade está em quem eu quero ser, em quem o meu coração diz que eu quero ser, ou a gente se preocupa com o que os outros querem que a gente seja, né? E quando nós somos menores, eu acho que isso é muito maior nas nossas vidas, né? Mas ainda tem muitos adultos que vivem se preocupando e buscando identidade naquilo que os outros querem que eles sejam. E a gente precisa entender que Deus nos criou para sermos quem Ele deseja que nós somos. Então, a nossa identidade ela está exclusivamente em Deus, né? Ela não está no que os outros dizem que nós devemos ser e muito menos no que o nosso coração diz que nós devemos ser ou quem nós somos, né? Então, depois da queda, a gente deixou de buscar nossa identidade no Criador e a gente vai buscar nossa identidade em algum elemento da criação, que podem ser os nossos filhos nos amigos, ou nós também amigos em várias esferas, né? Vários aspectos. Mas eu queria que a gente não esquecesse de quem nós somos e que a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Que nós, apesar dessa tragédia, né? Da queda, apesar da gente estar afastado de Deus, nós e os nossos filhos, a gente pode conhecer a redenção, o retorno a Deus, né? E descansar que a nossa identidade está em Cristo. Então, Deus diz que nós somos filhos amados de Deus, comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos habitação do Espírito Santo, peregrinos numa terra estrangeira, mas nós estamos em missão, aguardando o retorno do Rei. Então, a gente não está aqui à toa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez para que a gente fosse o espelho dele na boa criação dele, para que a gente revelasse o reino dele através das nossas vidas em todos os lugares que ele nos levar, dentro da nossa casa, em todos os lugares que ele nos levar, em todas as estações das nossas vidas, em cada função, em cada lugar que a gente esteja. Então, somos a imagem de Deus, somos o espelho de Deus, em missão de revelar o reino dele àqueles que não o conhecem e ajudar a formar o caráter de Jesus em nós e naqueles que já o conhecem. E a gente precisa ensinar para os nossos filhos isso, que a missão deles é a mesma que a nossa. E a identidade deles é essa também. Eu estou falando muito rápido? Tá bom. E a gente vai falar um pouquinho de autoridade agora. Também é algo muito fora de mudar. É uma palavra que ninguém gosta de ouvir, né? Hoje em dia. Autoridade, disciplina, doutrina, são palavras que parece que coçam no ouvido das pessoas, né? Então, a gente já disse que antes que por causa da queda a gente tem a natureza a gente tem essa direção natural da gente ser pais proprietários. Então, a gente acha que os nossos filhos precisam se submeter aos nossos desejos, às nossas diretrizes. Afinal, nós somos os reis e rainhas do nosso reinado, do nosso lar, né? Das nossas vidas e da vida deles. Mas nós que já conhecemos o Senhor, sabemos que não é assim, né? A autoridade bíblica, ela não fala sobre esse tipo de autoridade. Aí eu vou ler esses textos aqui com vocês, de Efésios 6:4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Em Colossenses 3:21 diz: Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eu até olhei aqui num livro, mas eu não consegui num comentário, que o que Paulo quer dizer aqui o propósito dessa postura paternal de não irritar os vossos filhos não é a gente não provocar eles para que eles não, não fiquem por aí desobedecendo, não, mas é para que eles não se desanimem, para que a gente não os irrite a ponto deles não ficarem desanimados, a ponto de perder a motivação para fazer o que é agradável ao Senhor. Por quê? Porque é difícil fazer a vontade do Senhor. É difícil para a gente, quanto mais para eles que estão começando agora. Então, que a gente não os leve à irritação, cobrando de uma forma que não é bíblica, para que eles não fiquem desanimados, para que eles não fiquem achando que não vão conseguir, e aí não busquem realmente se esforçar para conseguir ou depender de Deus para conseguir, ou pedir ajuda a gente. Então, para que a gente saiba como lidar com a autoridade com os nossos filhos, para que eles possam não ficar desanimados, para que eles vejam a autoridade como uma bênção e não como uma coisa ruim,
né? Então vamos lembrar que a autoridade bíblica ela é referente a uma diferença de papéis e não de dignidade. E espiritualmente falando, nós somos idênticos aos nossos filhos, mas nós estamos em posições hierárquicas diferentes. Nós somos autoridade sobre a vida deles, somos representantes de Deus na vida deles, e eles precisam entender isso claramente. E eu digo aqui, as minhas têm 8 e 9. Expliquem isso e sem irritar os seus filhos, os nossos filhos, sem provocar ira, mas façam com que eles compreendam isso desde cedo, desde cedo, né? Nós não temos nenhuma autoridade autônoma, independente. A maneira como a gente exerce essa autoridade fala muito sobre o nosso coração. Então, como eu falei no início, Deus, nesse processo de criação de filhos, ele vai forjando o nosso caráter, ele traz à tona tudo que está dentro do nosso coração e ele nos mostra, olha, você tá, ele traz os nossos pecados, ele, ele mostra os nossos ídolos, né? Os nossos ídolos escondidos, ou às vezes as coisas até que a gente nem imaginava, mas Deus mostra como uma oportunidade da gente se tratar, da gente ser forjado, né? E uma coisa que a gente precisa ter como assim, importantíssima. Como que os nossos filhos veem a nossa submissão à autoridade de Deus? Eles têm exemplo de pais que são submissos à autoridade de Deus? Nossos filhos veem a nossa dependência do Senhor, a nossa dependência em oração, como eles veem os pais tomando decisões debaixo de oração, de acordo com a palavra, se importando com o que Deus quer, deseja, ou os nossos filhos veem a gente vivendo as vidas como se nós fôssemos senhores das nossas vidas. Então a gente precisa ponderar muito isso, né? Falei já, exercer autoridade nas pequenas coisas, logo de início, a realizar a obra do Evangelho, a gente vai estar sendo gracioso, a gente vai estar sendo, sim, abençoando muito os nossos filhos se a gente conseguir exercer essa autoridade bíblica nas pequenas coisas desde cedo. A gente precisa lembrar, ensinar aos nossos filhos que a obediência tem bênçãos espirituais, sim, muito preciosas. Nós estamos debaixo das bênçãos espirituais de Deus quando nós obedecemos como fruto de gratidão e de um amor a esse Deus que nos ama tanto, que é tão bom para nós, né? E no livro, o Paul Tripp, ele dá esse exemplo de uma locomotiva, né? Ele fala de uma locomotiva que vai de um lugar ao outro, mas ela passa por um campo lindo. Aí eu fiquei imaginando o cenário de Europa, assim, né? Naqueles trens, passando por aqueles lugares descampados e colinas e por dentro de túneis. Imagina se a locomotiva ela quer seguir na direção desse descampado maravilhoso, desses lugares lindos e maravilhosos. E o trilho é seguir em obediência à vontade de Deus, à lei de Deus, à palavra de Deus. A locomotiva ela não vai chegar no destino dela se ela resolver ir para os lugares que ela acha que são mais interessantes. Ela não vai conseguir chegar ao destino dela, cumprir o propósito dela, que é levar ou a carga ou os passageiros até a próxima estação, até a estação final, se ela decidir trilhar um caminho diferente daquele que é proposto para ela e foi proposto por Deus, é proposto por Deus o caminho para a nossa vida. Então, para a gente lembrá-los que a locomotiva, as nossas vidas, elas descarrilham se a gente sair da vontade de Deus, se a gente sair da palavra de Deus. E a gente não vai chegar no propósito para o qual Deus nos criou. A gente vai ser destruído como a locomotiva seria também, ou a gente vai ficar estagnado em algum lamaçal no lugar onde a gente não vai conseguir sair sozinhos, né? E ainda sobre autoridade, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente precisa lembrá-los de que Jesus nos deu o maior exemplo de submissão à autoridade. O próprio Deus, ele deixou o seu lugar de Deus e veio ao mundo, encarnou como um menininho, como um bebezinho, e ele viveu aqui, cumpriu toda a vontade de Deus e morreu por nós. Então, o próprio Deus deixou a sua autoridade para se submeter à autoridade do Pai. Então, quem somos nós? Quem são eles para não achar que têm o direito ou não precisam obedecer? Porque eles possam entender que Jesus fez isso. Jesus morreu por todos para que aqueles
para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e se ressuscitou. Então, Jesus morreu para que a gente não viva mais para nós mesmos. Isso é uma bênção. Viver para nós mesmos é uma prisão, é uma falta de liberdade. Mas para que a gente viva para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Então, são versículos, esses dois textos são textos assim, que a gente tem que deixar nos post-its, né, para sempre lembrar de que Jesus morreu para que a gente viva por ele e que isso traz liberdade, traz vida para a gente, né? Então, isso aqui é uma aplicação, isso que eu coloquei aqui embaixo, é uma aplicação direta para os nossos filhos, né? Isso que eu estava falando da liberdade, que o autogoverno, o desejo pelo autogoverno, é o que separa todos nós de Deus, foi o que separou a humanidade lá na queda, em Adão e Eva, né? Eles quiseram governar suas próprias vidas, quiseram ser seus próprios deuses, ter o direito de governar suas vidas, mas eles não conseguem governar, nós não conseguimos governar nossa vida, é uma ilusão esse direito ao autogoverno. Então, isso é uma batalha no nosso coração e a gente precisa trazer isso para os nossos filhos. E isso não é liberdade, né? Nesse texto de Provérbios, não sei se eu coloquei aqui, é um texto que a gente pode usar praticamente com eles, expondo em situações, mostrando para eles se eles estão sendo sábios ou se eles estão sendo tolos, que tipo de pessoas eles estão sendo. E é uma oportunidade para eles se autoavaliarem, né? Diz assim o texto: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, e quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. E aí, não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Então, nos nossos momentos de exortação, de disciplina, de confronto dos pecados com a palavra de Deus, a gente precisa lembrá-los que no nosso momento de repreensão, como que eles estão agindo? Eles estão aceitando a nossa repreensão? Eles estão aceitando a correção ou a exortação? Aquele que não recebe bem é o zombador, é como um zombador. Ele não recebe bem a palavra a correção. Mas o homem sábio, quando você instrui ele, ele vai ser cada vez mais sábio. Então a gente está colocando uma escolha, uma opção ali para eles. Vocês querem ser como zombador ou vocês querem ser como uma pessoa sábia? Como é que você está agindo agora diante disso que está acontecendo, diante dessa instrução, dessa exortação, dessa confrontação que a mamãe e o papai estão trazendo aqui para vocês? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre caráter, né? Porque a gente fala de autoridade, obediência à autoridade. Mas às vezes tem crianças que elas conseguem obedecer, né? Às vezes elas não estão necessariamente desobedecendo alguma coisa, mas elas estão demonstrando que elas não têm um bom caráter, né? Então o desenvolvimento do caráter, ele trabalha em paralelo com a submissão à autoridade. São duas coisas distintas, mas se complementam. Então a gente precisa pensar nisso, né? Muitas falhas morais, muitos comportamentos que a gente vê de errado nos nossos filhos, isso está intrinsecamente ligado a uma questão de adoração, né? Então, a moralidade, o caráter e a adoração, eles estão intrinsecamente ligados. Porque às vezes uma criança não está fazendo nada em desobediência, porque você não deu uma ordem, um comando, ou ninguém falou nada com ela naquele momento, mas ela está fazendo algo que está mostrando uma falha de caráter. Ou ela está pensando, está produzindo alguma coisa que não era para ela estar fazendo, que aquilo é diferente da vontade de Deus para ela, né? Então, a gente precisa entender que essa questão da rebeldia que a gente tenta corrigir no coração dos nossos filhos é um problema de devoção, da devoção do coração deles, né? Aí eu coloquei o girassol ali para a gente lembrar que o girassol ele é uma flor que ele se orienta na direção do sol, né? Ele é uma flor heliotrópica. E nós, seres humanos, nós somos seres teotrópicos. Nós nos orientamos na direção de Deus. Mas a queda, ela nos virou para uma direção oposta a Deus. Então, com isso, a gente não produz a vida, a gente não produz o caráter de Deus enquanto os nossos corações não estiverem reorientados na direção de Deus, né? E essa reorientação ela só vai ocorrer mediante a redenção que a gente encontra em Jesus. Mas por isso que o nosso coração é um campo de batalha, porque a queda nos desviou da direção à vontade de Deus e a gente vive em antagonismo a essa direção, a gente vive em apostasia, antes de ter a nossa fé em Jesus. Então a gente precisa lembrar que essas falhas morais, elas vêm de um coração que está desviado do Senhor.
E ainda aqui falando sobre caráter, lembrar que sempre que a gente tem o nosso coração exposto, que os nossos filhos têm o coração exposto, é uma manifestação da graça de Deus. A gente precisa olhar essas situações como oportunidades de levar a graça de Deus para eles e não como interrupções no nosso dia a dia, interrupções na nossa agenda. A gente precisa olhar para essas, entre aspas, que a gente às vezes acha que são inconveniências, poxa, tá me tirando aqui do meu conforto, do que eu estava fazendo, eu vou ter que ir lá conversar de novo. Mas são manifestações de Deus, da graça de Deus, para que a gente possa ajudar os nossos filhos, né? E lembrar que a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa da Bíblia, a gente precisa da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e a gente precisa de tempo para poder levar a esperança do Evangelho para eles, né? E eu coloquei essa ilustração aqui do primeiro Crônicas de Nárnia, do Edmundo, é um exemplo muito que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Edmundo era um menino que vivia com seus irmãos na época da guerra, e aí eles só que Edmundo era um menino que vivia para ele mesmo, né? Ele se preocupava com aquilo que importava para ele e ele foi criado com os irmãos, mas mesmo assim, quando ele teve a oportunidade, ele agarrou a oportunidade de ter a vontade dele feita e de se dar bem, independente do que aconteceu com os irmãos dele. Independente não, ele sabia que os irmãos dele iam se dar mal, né? Ele sabia que a feiticeira queria os irmãos dele. Então, ele agarrou aquela oportunidade ali e falou assim: não, é a minha vez. Por quê? Ele tinha um coração ainda longe do Senhor. Mas quando ele encontrou com Aslan e aquilo confrontou e quebrantou o coração dele, ele se tornou uma outra pessoa. O coração dele foi realinhado na direção da vontade de Deus. E aí ele pôde se tornar uma pessoa que vive de acordo com os valores de Deus. Ele deixou de viver para si próprio, para viver para uma comunidade, para viver para ajudar as pessoas que estavam ali com ele. E agora a gente vai falar desses três aspectos. Eu coloquei os três juntos porque eles estão muito ligados, né? A questão dos nossos filhos estarem perdidos, da insensatez e dos deuses falsos, né? E a gente vai falar muito disso, de, de que, dessa condição que produz o comportamento, né? A gente precisa enxergar a real situação dos nossos filhos, a gente precisa entender que os nossos filhos, eles estão perdidos, né? As escrituras mostram que nós somos cegos e sem direção antes da gente encontrar a Cristo, né? É isso que a antropologia bíblica nos ensina, que Deus nos fez com o coração para adorá-lo e com a queda, como eu falei antes, a gente substituiu Deus do nosso trono e a gente coloca alguém ou algo da criação no lugar do Senhor. E a queda foi uma depravação total. Toda a nossa vida, todos os nossos aspectos, eles estão corrompidos pelo pecado. A nossa cognição, as nossas volições, as nossas afeições, a forma como a gente produz as coisas, o que a gente pensa, a nossa mente está corrompida. Então, nossa vida toda, ela está corrompida e a gente vive uma vida de suposta autonomia e de autossuficiência. Os nossos filhos também são assim, né? E a gente precisa lembrar que todo bebezinho, todo lindo bebezinho, os nossos também, que nascem, eles nascem como reis das suas próprias vidas e dos seus próprios mundos. Então, todos nós nascemos perdidos, sem direção, porque estamos afastados do nosso Criador, né? Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos a entender que, como a gente falou na semana passada, eles fazem parte de uma grande história, que é a história de Deus. Não é a história da vida deles, não é a história não é a nossa história. Nós estamos dentro de uma grande história, que é a grande história de Deus. E a gente precisa entender isso para que a gente possa lidar com eles de uma forma mais misericordiosa e de uma forma mais graciosa, né? A insensatez, ela fala sobre isso também, né? O coração do insensato, que é um coração que está afastado de Deus. O insensato, ele trilha o caminho que leva à satisfação pessoal. A bússola do insensato, ela aponta para a boa vida, que é a satisfação pessoal dele, é o que pode me dar prazer. O coração do insensato aponta para aquilo que dá prazer a ele, e aí você vai uma estrada fora aí, né? O James Smith, no livro Você é Aquilo que Você Ama, ele explica sobre isso. Ele fala que o nosso coração, ele é como uma bússola que aponta para
para uma noção, para uma concepção de boa vida que a gente tem, né? Que a boa vida é aquilo que nos traz satisfação, é onde estão os nossos amores, aquilo que a gente ama. E o nosso coração aponta na direção daquilo que a gente ama. E Salmos 14, versículo 1 diz que no coração do insensato ele fala que não há Deus. O insensato vive como se Deus não existisse, né? Então a gente precisa entender que os nossos filhos, antes de conhecer o Senhor, eles vivem assim, podem viver dessa forma como se Deus não existisse. Não existe Deus, então eu vivo de forma como eu quiser. Não presto contas a ninguém, a vida é minha, eu sou o rei e vou continuar vivendo assim. E a gente precisa agir com eles baseados nessa condição, né? E como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai agir diante disso? Quando a gente tem essa percepção, quando a gente tem a compreensão dessa condição deles, isso vai mudar, ou se não vai, precisa mudar. A forma como a gente age, a forma como a gente reage a tudo que acontece no dia a dia deles e na nossa relação com eles, né? E quando isso com o passar do tempo, com o passar da gente estar nutrindo eles com a palavra de Deus, da gente estar instruindo eles na palavra, exortando, confrontando os pecados, mostrando a direção, vai chegar um momento que eles vão se reconhecer falhos, eles vão reconhecer que não conseguem, eles vão se reconhecer incapazes de fazer o bem. E é aqui que a gente vai apresentar a esperança do Evangelho. Aqui que a gente vai apresentar a redenção que Jesus trouxe, como eu já falei, que a gente apresentou da cosmovisão bíblica. E a gente vai mostrar isso para eles, né? Então, e a gente tem que fazer isso de uma forma graciosa, como eu falei antes, sem ameaçá-los, sem fazê-los sentir culpados por não conseguirem, porque a gente também não consegue, a gente é completamente dependente de Deus, assim como eles. E eu coloquei essas duas imagens aqui, porque eles são exemplos, não sei se você. O Alvin e os Esquilos, acredito que todos já viram, né? As meninas estão vendo agora Carrossel. E aí tem esse rapazinho aqui, que é o Paulo, e eu fico assim, de boca aberta. Eu falo, gente, é o insensato, esse garoto. Misericórdia, Senhor. O garoto, não existe ninguém para ele, nem a própria irmã, ninguém. Ele faz o que dá na cabeça dele, prejudica todo mundo, faz muita besteira, mas muita bobeira. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, não é possível. Faz muita bobeira. É o retrato do insensato. E esse esquilinho aqui, gente, eu falo para as crianças, devia ser proibido, não devia ser classificação livre. Porque o bichinho sem caráter, só existe ele no mundo, ele não tem respeito por ninguém, ninguém, ninguém. É o insensato, é o retrato do insensato. Não sei se vocês já viram, as meninas já viram as séries do Alvin e os Esquilos, assim, até uma época eu falei para elas, chega de ver isso, porque não é possível. Vocês estão vendo aquele esquilo insensato de novo. E a gente é interessante que a gente tá perto e tá junto ali, porque no dia a dia a gente vai mostrando essas coisas para eles, né? Se a gente não tá perto, a gente não tem como mostrar. E se a gente também não entende, se a gente não aprendeu, se a gente não tá ali embebido da palavra, a gente não vai conseguir passar também, né? E agora a gente vai falar um pouco da idolatria, né? Dos falsos deuses que a gente deixa assumir o controle do nosso coração. Quando a gente fala em idolatria, a gente costuma pensar em quê? Normalmente a gente pensa em algo externo, né? Uma adoração a uma imagem, é, um culto, uma veneração de alguma coisa, de alguém, de uma imagem, né? Ou de outros deuses, outras coisas. Mas, para a gente lembrar que a idolatria, assim como o caráter e a adoração estão ligados, o caráter, a adoração, a idolatria e a colocação de um falso Deus no nosso coração, eles estão intrinsecamente ligados, né? Por quê? A gente já falei hoje bastante. A queda trouxe uma direção apóstata para nossa adoração, né? De uma forma que a gente precisa, já que Deus deixou de reinar nas nossas vidas, a gente necessariamente coloca um substituto no nosso coração. Não existe neutralidade. Nós não vivemos sem adorar alguém, nós não vivemos sem algo que seja o nosso ponto de partida, né? Então, aquilo que está no nosso interior vai determinar o que acontece no nosso exterior.
né? E a adoração, ela diz respeito a essa capacidade da gente reconhecer e glorificar Deus como Deus e observá-lo em toda a realidade. Mas como Deus não reina no coração do insensato, de quem está perdido, então eles não têm essa capacidade de reconhecer e de glorificar Deus, como diz no texto de Romanos 1, que eles trocaram a verdade do Criador pela mentira e adoraram a criatura no lugar do Criador. Eu não coloquei esse texto aqui, mas depois eu mando para vocês também, que é um texto importantíssimo para falar da idolatria e da nossa corrupção, né? Eu coloquei a foto da Madonna aqui porque o Tim Keller, quando ele escreveu o livro O Ego Transformado, ele citou a Madonna falando sobre uma entrevista que ela deu, agora eu já não lembro se foi para a Vogue, eu ia confirmar, mas eu sei que foi uma entrevista que ele leu da Madonna, e que ela falava que ela queria se sentir o máximo, ela queria sentir aquela satisfação de estar ali nos ouvidos das pessoas, queria ter a satisfação de estar na casa das pessoas, de estar nas lojas, de todo mundo estar ali olhando para ela. E ela queria também sempre se superar, sempre conseguir chegar um degrau mais acima, e ela ia e conseguia, e ela dormia, ela se sentia bem, mas na manhã seguinte ela acordava, isso foi a entrevista dela, ela que relatou isso. E no dia seguinte ela acordava vazia. Ela falou assim: não, não é, não estou satisfeita, eu quero mais. E ela via isso como um ciclo e ela falou que ela não sabia que era algo que não teria fim, porque ela sempre conseguia alcançar o que ela achava que traria a satisfação para a alma dela, para a vida dela, mas no outro dia ela via que foi uma satisfação momentânea, que aquilo não era perene. E aí eu quis trazer esse exemplo para vocês que o Tim Keller usou da própria Madonna, que ela reconheceu isso, que ela não consegue satisfação nos projetos que ela mesma cria, que ela mesma consegue se superar, ela chega lá onde ela quer, mas no dia seguinte ela vê que não é nada daquilo. Né? Eu coloquei uns textos aqui para depois vocês lerem, que fala sobre idolatria, sobre o que o nosso coração produz, a nossa boca fala do que está cheio no nosso coração, e outros textos da gente, Salmo 37, o Salmo 23, falam da gente estar, de nós estarmos satisfeitos no Senhor. O Salmo 37 fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, que é um salmo muito mal interpretado, né? Quando a gente se agrada do Senhor, quando o Senhor preenche o nosso coração, os nossos desejos já estão garantidos, porque Ele é a satisfação dos nossos desejos. A nossa relação plena com Ele satisfaz o nosso coração totalmente. É por isso que quando a gente se agrada do Senhor, Ele, a presença dEle, a comunhão com Ele, atende os desejos do nosso coração. Esse salmo é muito mal interpretado, né? Então, como que a gente pode ajudar os nossos filhos mediante esse coração vazio de Deus e cheio de falsos deuses, de ídolos que ficam ali indo e vindo, trocando de lugar um com o outro? A gente vive uma era de internet, de redes sociais, em que as crianças, os adolescentes, nós próprios adultos, né, se a gente não se policiar, vivem precisando da aprovação, da popularidade, de você estar se sentindo incluído ali, fazer parte de um grupo, deles estarem querendo assim alcançarem o seu melhor potencial, correndo atrás de medalhas, buscando beleza, buscando estar sempre bem com todo mundo. São tentativas de suprir o que só a presença de Deus vai suprir. E como que a gente pode ajudar os nossos filhos, né? A gente precisa, pastoreando o coração deles, estando perto deles, a gente precisa perceber quais são esses falsos deuses que estão tomando o coração dos nossos filhos, né? A gente precisa perceber no que os nossos filhos têm colocado a esperança deles, né? Se é nas realizações, nas conquistas, nos amigos, na beleza, na aparência, nas próprias redes sociais, nos likes que eles têm, nos comentários, nessa aceitação, né, nessa necessidade de estar ali no meio de todo mundo, é, falando de rede social, né? Em coisas que eles conseguem ter, tipo, já fiz várias viagens, quero viajar, tipo, em status, né? Status, posição social, no meio que eles convivem. E aí a gente
precisa entender que a idolatria é uma relação de confiança, a gente confia em algo para dar aquilo que a gente deseja, para ser o nosso ponto de partida, a gente ama e deseja esse ídolo, a gente obedece esse ídolo e a nossa esperança está nesse ídolo. Então a gente precisa discernir para que isso tudo seja desconstruído e destruído no coração deles, né? A gente precisa observar quais são os compromissos e os pactos que a criança tem no seu coração, mostrar para eles que isso que eles tanto desejam, essas coisas que estão tomando o lugar no coração deles, eles não trazem satisfação. Isso é muito palpável no dia a dia deles. A gente tem exemplos assim. Já usei com as meninas várias vezes. Eles pedem tantas coisas, eles desejam tantas coisas. Ah, mãe, eu quero isso. Compra isso para mim. Vê alguém usando alguma coisa. As meninas, então, não sei se os meninos são tanto assim. Ah, você viu o tênis que a fulana estava usando? Poxa, será que um dia você pode comprar para mim? E assim, mostrar para elas, assim, a gente consegue apontar isso que a gente compra e tá bom, a gente quer já partir para o próximo. Aquilo nem foi tão interessante como a gente achou que ia ser. E isso é muito palpável para a gente mostrar no dia a dia deles, né? Que para a gente ensiná-los que pode ser até algo bom e algo assim que Deus deseja que faça parte da nossa vida, mas que a gente está com amor errado aquilo, né? Que tá com a gente está com a devoção errada com aquilo, aquilo está tomando uma proporção na nossa vida que não é a proporção que deveria ter. Isso pode acontecer com o pai, com a mãe, com os amigos, em relacionamentos, até nós com os nossos filhos, né? Deus nos dá coisas boas e normalmente as coisas boas nós fazemos delas ídolos nas nossas vidas, né? E a gente um ídolo que um falso Deus que é muito comum é deles estarem no controle, né? Deles acharem, não abrirem mão do controle, de achar que as coisas têm que ser do jeito deles. Eu quero e eu não quero. Mas eu quero, eu não quero. Hum? Tá bom. E isso é algo muito corriqueiro também. A gente precisa ensiná-los que eles, na verdade, não têm o controle. Eu falo isso muito aqui em casa. Entrega esse controle que você não tem, você acha que tem. Nem a mamãe e o papai têm controle das suas próprias vidas. Então, deixa Deus tentar aí comandar. Mas meu coração não tem trono, meu coração é só um coração. Cada resposta. E a gente vai tentando ensinar e ajudá-los a entender que se Deus não estiver no comando, a locomotiva vai sair do trilho e a gente vai ficar preso, estagnado, numa vida sem propósito que não tem satisfação nenhuma, né? E o falso Deus, ele precisa ser substituído. No livro Deuses Falsos, o Tim Keller fala sobre isso, que não existe um coração que não reine algum Deus. A gente precisa substituir o falso Deus por Jesus no nosso coração e ensiná-los a substituir pelo único Deus vivo e verdadeiro, né? Que é o que nós fomos feitos para adorar e para render graças. Tá, então já falei isso, né? Identificar com que eles têm se comprometido. A gente precisa pastorear os corações dos nossos filhos com instrução bíblica, com exortação e treinando eles biblicamente, né? E a gente precisa ajudá-los a enxergar que eles foram criados para adorar o único Deus vivo e verdadeiro, que ama tanto eles, que deu a vida dele por eles, os colocou numa família que também o conhece, que também o ama e pode ensinar a eles desde cedo, desde tão pequenininho, sobre esse maior amor do mundo, para que eles não precisam viver como essas locomotivas saindo dos trilhos, como essas pessoas que vivem como se Deus não existisse, sem se importar com a realidade ao redor deles, mas somente com o próprio umbigo deles. Então a gente precisa trazer isso para a nossa vida ordinária, né? E aí, para terminar esse bloco aqui, eu vou ler essa fala do nosso professor do Invisible College, do Pedro Dutz. Ele falou assim para a gente num dos cursos. Assim como Jesus veio buscar e salvar os que estão perdidos, ele nos chama para amar e resgatar nossos filhos. Não damos espaço ou não damos espaço à irritação, à frustração, à impaciência ou ao desânimo. Dirigimos-nos a nossas crianças com a graça do perdão, da sabedoria, da correção e do resgate e oramos todos os dias para que Deus nos capacite como pais e transforme nossas crianças nos níveis mais profundos em que cada ser humano, nós inclusive, precisamos ser transformados. Somente assim nós não estaremos dando paliativos para eles, mas estaremos tratando a raiz do problema, porque eles estão perdidos. Essa é a condição do seu coração e só o Evangelho pode mudar isso. E aqui a gente já está indo para o final.
eu queria falar sobre mais dois aspectos, que é o descanso, né? Muitas vezes a gente está sobrecarregado, oprimido, exaustos e desencorajados. Tem épocas que a gente se sente assim todos os dias, né? A tarefa de criar filhos não é simples. Mais um pouquinho, tá? É, Mas muitas vezes isso acontece porque a gente a gente se preocupa com coisas que não são importantes para Deus. A gente, no nosso status de pai proprietário, muitas vezes a gente, mesmo tendo a consciência de que nós somos representantes de Deus, se a gente não treinar isso, se a gente não tiver essa consciência diária e momentânea na nossa vida, a gente vai usar e se preocupar com coisas que o Senhor não está preocupado. A gente vai preocupar com coisas que são da vida daqui, a gente vai estar lidando com coisas que vão passar e não vão produzir frutos. Então, às vezes, isso faz com que a gente se sinta mais sobrecarregado, mais desencorajado, mais exausto. Mas assim, que a gente lembre que Deus sabe muito bem para que Ele nos chamou. Ele não nos dá nenhuma missão que Ele não nos acompanhe e que Ele não saiba que a gente pode cumprir junto com Ele. Então, Ele está conosco o tempo todo. Então, a gente precisa tirar o foco dessas coisas daqui da Terra. Assim, não é que a gente não vá se preocupar entre aspas, né? Não é que a gente não vá buscar que os nossos filhos tenham bons estudos, que os nossos filhos sejam saudáveis, tenham alimentação saudável, que os nossos filhos tenham boas oportunidades para produzirem, para terem uma vida aqui com o mínimo de decência, de dignidade física, né, que eu estou falando, mas que a gente não coloque, não faça como se isso fosse a finalidade da vida, né? Então, às vezes a gente coloca todas as nossas fichas, aposta tudo em muitas coisas que, assim, não vão gerar os tesouros eternos, né? Como ele fala em Lucas. A gente se preocupa com coisas que a traça vai destruir, a ferrugem vai corroer, e a gente esquece dos tesouros que são eternos, né? E aí a gente precisa pensar, né? Para olhar para nós. A quem que o nosso coração tem servido? Às vezes a gente está assim desse jeito porque a gente está buscando satisfazer ídolos dos nossos próprios corações. Para onde a bússola do nosso coração aponta, é para lá que a gente vai levar a criação dos nossos filhos. Então a gente precisa entender que a gente vai encontrar descanso em Deus, naquele que nos envia, não naquilo que a gente faz, não na nossa obra. A gente não está produzindo troféus, mas a gente está criando filhos para a glória de Deus. E isso muda muito a perspectiva como a gente vai agir. A gente tem que lembrar que sucesso no reino de Deus diz respeito à fidelidade e não a resultados. Você não vai dizer que um pai foi bem-sucedido se ele fez a parte dele e o seu filho, por algum motivo ou por vários motivos, não apresentou aquela transformação. Não, a gente não vê o fruto de um coração regenerado. Deus tem caminhos que não são os nossos. Então a gente precisa entender que sucesso no reino de Deus é você se colocar à disposição e buscar ser fiel a Deus momento após momento, confessando seus pecados, se arrependendo, abandonando seus pecados e levantando toda vez que cair, segurando na mão de Jesus e caminhando em fidelidade a Ele, né? E somente quando a gente conseguir descansar na presença de Deus e entender qual a vontade dele para buscar a vontade dele, vai fazer com que a gente seja um pai ou uma mãe mais alegre e mais paciente. Estou precisando muito disso, de lembrar dessas coisas. E por último, a gente vai falar sobre misericórdia, né? Que nós recebemos assim abundantemente todos os dias. Deus renova suas misericórdias sobre as nossas vidas todas as manhãs, né? Todos os dias nós somos abençoados com as misericórdias de Deus. Então, o que é ter misericórdia? Ter misericórdia é ter benignidade e compaixão por alguém que está em necessidade. E a misericórdia de Deus é a necessidade, é a esperança e o lugar onde os nossos filhos vão encontrar consolo. Então, a gente precisa levá-los na direção da misericórdia de Deus. A gente precisa levá-los ao colo de Deus misericordioso, que é o lugar de esperança e de consolo para eles. E como que a gente pode fazer isso? Por meio da forma como a gente age ou reage a eles, a gente precisa tornar visível a misericórdia invisível de Deus. Né? Então, nós somos agentes dessa misericórdia na vida dos nossos filhos. E aí a gente tem vontade de chorar, né? Muitas vezes tem tudo, menos misericórdia.
Menos misericórdia, eu tenho que lembrar logo, Senhor, tem muita misericórdia comigo, me perdoa. A gente tem que ensiná-los que Jesus é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas incapacidades. E ele nos espera no trono de graça e misericórdia dele. Ele espera que a gente se achegue no trono de graça e misericórdia dele, porque ele já passou por tudo que, pelas piores coisas, ninguém vai passar ou vai sofrer ou vai ser rejeitado como Jesus foi. Então, ele sabe do que a gente está passando. Então, a gente precisa ensinar para os nossos filhos o caminho desse trono, o caminho do colo de Deus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote que permite que a gente se achegue, né? A gente precisa lembrar que Deus vê as nossas falhas com misericórdia. E aí a gente se torna mais apto a dar o que a gente recebeu do nosso Pai. Então a gente precisa lembrar isso constantemente, né? E misericórdia de Deus também ele usa as necessidades dos nossos filhos para mostrar a nossa imensa carência como pais. Porque mesmo nos dias que a gente está super se achando, como eu estava falando até com a Rê outro dia, né? Tá tudo muito certo. Poxa, a semana foi boa, serviu direitinho pra gente. E aí vai, pô, caiu da escada. É um dia de cada vez, né, gente? Então Deus usa isso para mostrar como nós somos carentes. Ainda bem, né, que a gente se coloque sempre como dependente de Deus, sabendo que Deus não está nos condenando e que a gente não tem que condenar os nossos filhos nas falhas dele, né? Então, misericórdia para nós é cumprir o nosso papel de pai, de mãe, com coração amoroso, abençoar os nossos filhos com paciência. Por isso que a gente depende totalmente de Deus. É uma disciplina amável, de coração afável. É ser ao mesmo tempo firme, inflexível e amoroso. É se recusar a ceder à irritação e à ira, a nossa irritação e a nossa ira. Significa que toda ação, toda reação e toda resposta que nós vamos dar aos nossos filhos, elas são temperadas com afeto, com compreensão, compaixão e amor, né? Agora, misericórdia, ser misericordioso com o seu filho, não, com nossos filhos, não é afrouxar o padrão de Deus, não é ser hesitante, não é, não é agir como se o pecado não fosse pecado, não é abandonar a disciplina e a correção dos filhos, porque é difícil disciplinar e corrigir. Então, misericórdia não é você abandonar, você abrir mão disso, abandonar ou abrir mão da lei de Deus diante deles, permitir que eles decidam o que eles quiserem, quando eles não têm maturidade para fazer isso ainda. Então é isso, né? Então eu queria que para a gente terminar, queria que a gente lembrasse, que a gente tivesse isso assim sempre na nossa mente, no nosso coração. Deus está em missão de resgate. Ele nos resgatou, ele está em missão de resgate dos seus outros filhos perdidos pelo mundo, né? E nós somos os agentes dele para essa missão de resgate dos nossos filhos. Então a gente precisa aproveitar todas as oportunidades para cobrir os nossos filhos com a graça de Jesus. E aí eu coloquei os textos bíblicos aqui paralelamente às verdades. A gente precisa ajudar os nossos filhos a perceberem o coração deles por trás das atitudes deles, para eles entenderem que eles não são o que eles fazem, tá? Aquilo que eles fazem é um comportamento, mas que vem de um coração afastado de Deus. A gente precisa estar pacientemente comprometido com o processo, né? A gente sabe que não é pontual, como a gente já falou aqui. É uma longa obediência numa longa direção, acho que é isso. Longa obediência numa mesma direção, na direção da vontade de Deus. A gente precisa levar, dirigir os nossos filhos a Jesus todos os dias, em todas as oportunidades. A gente precisa estar perto para isso. A gente precisa aceitar os nossos limites com humildade. A gente precisa ter misericórdia de nós também. A gente precisa sempre se lembrar de descansar o nosso coração na presença e no poder do nosso Pai Celestial. A gente precisa confessar as nossas falhas, confessar os nossos pecados e pedir para o Senhor nos ajudar a nos arrepender constantemente. A gente precisa fundamentar na sabedoria bíblica tudo que a gente está exigindo deles, tudo que a gente está afirmando e tudo que a gente está fazendo. Então, toda a nossa vida ordinária a gente precisa trazer para a Bíblia. A gente precisa não encarar as oportunidades como aborrecimentos, como a gente falou várias vezes, os momentos de interrupção no nosso dia a dia, as brigas, algum grito, vai mãe, tá aqui de novo. A gente precisa respirar e não falar, ai, tá me tirando daqui, vou ter que parar de ler, vou ter que parar de fazer o que eu tô fazendo para ir lá de novo, pela 10ª vez, apartar uma briga, né?
não encarar essas oportunidades como aborrecimento, mas como manifestação da graça de Deus para que eles conheçam o Senhor. A gente precisa ser tardio para se irar e pronto para perdoar. Orar sempre, 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 antes, durante e depois das instruções, dos momentos. E fazer tudo isso muitas e muitas e muitas vezes. E aí, gente, eu vou terminar agora. E aí eu vou lembrar que eu gostei muito dessa comparação da Edith Schaefer no livro O que é uma família, da família ser como uma equipe na corrida de revezamento, né, de passar o bastão, onde o bastão, que é a verdade de Deus, né, precisa ser passado de geração a geração, sem haver lacunas. Não pode ter interrupção na transmissão da palavra de Deus, na transmissão do conhecimento de Deus, da verdade de Deus. Cada geração precisa aprender com a anterior. Isso é bíblico. Isso é bíblico, a gente viu em vários versículos. Pastor Felipe pregou, falou ontem um pouco, falou nos dois últimos, penúltimo e antepenúltimo domingo sobre isso. Cada geração aprende com a anterior. E a gente não abandona a corrida, a gente não deixa o bastão cair, a gente não pode abandonar a verdade. A gente não vai entregar botei falsa bandeira, né? Bastão ou bandeira. A gente não vai entregar uma falsa bandeira, a gente não pode passar para os nossos filhos uma verdade fragmentada, recortada ou falsa da Bíblia, né? Ou uma caricatura da verdade. E nesse processo, nessa corrida, nessa nossa missão, a gente pode cair, a gente pode se machucar, a gente pode ter grandes dificuldades, mas a gente precisa continuar correndo, apesar da dor e da dificuldade. E a gente precisa lembrar que o poder de mudança do coração deles não está em nós, mas a gente precisa se esforçar e oferecer o nosso melhor para que o Senhor possa nos usar como seus agentes na vida deles, né? E a gente precisa continuamente, o tempo inteiro, olhar para Jesus, que já venceu a corrida e está à nossa disposição para nos ajudar no que a gente precisar para cumprir a vontade de Deus. Jesus é a nossa inspiração e a esperança que nunca vai falhar. É isso que eu tinha para falar. O Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude. Vou fazer uma oração, tá? Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque a gente quer aprender do Senhor, Deus. A gente está aqui porque a gente te ama, Senhor, que a gente depende do Senhor e que a gente entende que a vida não é nossa, Pai. E o Senhor nos deu essas crianças para cuidarmos deles para o Senhor, Deus. E a gente ver que são tantas as dificuldades, Senhor, são tantas as lutas, são tantas as incapacidades, porque nós somos pecadores e até o Senhor voltar, a gente vai viver lutando e segurando nas tuas mãos, Senhor. Então eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, eu peço que o Senhor nos capacite, Deus, nos dê vontade, dia após dia, Senhor, que a gente não abra mão, Senhor, do compromisso que temos contigo, porque o Senhor tem um compromisso conosco, o Senhor tem uma aliança conosco, Senhor, somos o teu povo. Então eu peço que o Senhor nos capacite dia após dia, Senhor. O Senhor sabe da real necessidade de cada família aqui da nossa igreja, o Senhor sabe das configurações familiares que temos na nossa igreja e por todo o seu povo espalhado pela terra, Senhor. E o Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades, Senhor. Então, que o Senhor nos ensine a dependermos do Senhor todos os dias, a nos colocarmos em submissão, Senhor, para que a gente possa representar o Senhor de uma maneira fiel e verdadeira para os nossos filhos. E, Senhor, tem misericórdia deles, Senhor. O Senhor sabe que o nosso maior desejo é que os nossos filhos conheçam o Senhor, conheçam o teu grande amor por eles e se apaixonem por ti, que amem o Senhor e vivam para ti, Deus, que te amem com todas as suas vidas, Senhor, com toda a alma deles, seus corações, com o entendimento deles, Senhor, com toda a força da vida deles, Senhor. É o nosso desejo, Pai. Que eles aprendam a te amar e amar o próximo como eles mesmos, Senhor, como o Senhor nos ensina. Jesus se revela pessoalmente para cada um dos nossos filhos, Senhor, e nos dá as mãos, não deixa a gente largar as mãos do Senhor, Pai, para que a gente possa estar dia após dia, Senhor, cumprindo o nosso chamado com fidelidade, Deus. Graças às suas misericórdias, Senhor, e na dependência do seu Espírito Santo, Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, se vocês quiserem abrir o áudio, podem abrir e a gente pode conversar. Alguém quer comentar alguma coisa? Minhas amigas de comentário.
Oi. Oi. É, e, e esse assunto, e ele me toca muito, não só como mãe, né, mas também como professora, Uhum. porque acho que a profissão se mistura muito com a vocação, né? E realmente, uma coisa que você falou que eu estou pensando bastante é sobre usar a palavra de Deus para tudo. Porque por mais que a gente tenha o melhor discurso, não são as nossas palavras que vão transformar o coração deles. Então é muito importante a gente usar a palavra, basear tudo que a gente for falar para os nossos filhos na Bíblia, porque é o que de fato vai transformar a vida deles. Verdade, Steph. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa? E aí, Cícera? É, Cássia, oi, Oi, boa noite, Mari. Boa noite. tudo bem? Eu quero só falar rapidinho que eu tenho que ir ali colocar o Marcos para dormir. Eu quero agradecer, né, porque pela aula foi muito, muito boa. Nossa, é um renovo, assim, pra gente, é uma esperança renovada. Ah, quanto a gente assimila, né, e aprende, assim, da palavra. E a instrução que a gente recebe. De fato, é muita coisa para pensar, é muita coisa para aprender, mas é muito bom saber que a gente não está sozinho e que não é pela nossa força nem pela nossa capacidade também. Então é muito bom, de fato, é um desafio, não é fácil. Teve uma coisa que você falou lá no começo que me pegou de jeito, assim, que é sobre quando a gente espera uma atitude dos nossos filhos, em termos de obediência, e que a gente não recebe isso, a gente não percebe isso, ou eles desobedecem, ou ele tem um comportamento que a gente fica desapontado, né? E que, na verdade, às vezes a gente age, estou chateado, estou desapontado, me desapontou, eu levo aquilo para o lado pessoal e acaba transmitindo, assim, para a criança. De fato, isso me deixou muito pensativa, porque faz parte da nossa imperfeição, né? E a gente tem conversado isso, assim, que, filho, não adianta, não importa o quanto você faça coisas erradas, a gente ama da mesma forma, né? O amor não vai mudar. Mas, assim, toda a aula foi maravilhosa, foi muito bom mesmo, foi muito edificante, eu estou muito feliz e quero esses slides, porque tem conteúdo aí muito bom, tá? E quero agradecer mais uma vez e me despedir, porque eu tenho que ir lá na minha função. Vai lá, então. Obrigada, Mari, por você ter entrado, participado, tá? Um beijinho Tá, aí um em beijão. todos. Hoje a gente acabou uma hora antes. Semana passada a gente foi até 10h45. Nossa, Cássia, deixa eu quero falar rapidamente. Foi. Primeiro, sim, agradecer do coração por essa aula, essas, né? Essas aulas maravilhosas, porque realmente, assim, ao mesmo tempo que eu tô cansada mentalmente de tanta coisa que eu fiquei matutando durante a aula, você perceber o caminho, sabe? Ali, todo traçado para o que você tem que fazer, é algo que traz tanta segurança. E assim, realmente enche o coração de esperança mesmo, né? Eu falei com você rapidamente nesse domingo que eu comecei a aplicar algumas coisas da última aula, nessa essa última semana que passou, né? Principalmente com a Aurora. E o que faz muito sentido para mim, eu vi a última aula e agora ouvi essa que foi bem mais prática, assim, ao meu ver. É, é a questão de mostrar aos nossos filhos de onde vem tudo isso, né? A Mari falou um pouco da desobediência e tudo mais. É, e assim, mostrar para a gente e para eles, né, da onde vem tudo isso em relação à cosmovisão, né, da gente entender o pecado e tudo mais, porque às vezes a gente olha para a desobediência com um olhar tão mal, né, assim, de da Uhum, gente se desestruturar de uma tal forma que quando a gente entende da onde vem, eu acho que a gente consegue acolher um pouco mais os nossos filhos, mostrar para eles que eles vão passar por isso e mostrar para eles que existe essa esperança, uhum, né? Que tem como fazer diferente, né?
E eu acho que isso, assim, fez muita diferença nessa semana, assim, que foi o que eu te falei, que eu comecei a aplicar um pouco, né? Contei um pouquinho para a Aurora a história da queda mesmo, Uhum. e fui explicando por que que o coração dela age por diversas vezes dessa forma e tudo mais, e fui apontando, né, para essa esperança que a gente tem que ter, né? Que existe sim uma possibilidade de transformação, né? E que não está na minha fala ou apenas no meu posicionamento com ela, mas está principalmente, né, nele, né, em Jesus, que nos aponta para aquilo que a gente precisa. Enfim, foi maravilhosa essa aula, a outra, essa. Eu realmente estou assim muito esperançosa de que eu vejo que eu estou fazendo tudo errado ao mesmo tempo, né? Que eu percebo que, caramba, não faço nada disso, estou Toda errando hora. pra caramba, me traz muita esperança. Obrigada, Lu. Que bom você compartilhar. E na idade da sua, é muito fofinho. Eu falo fofinho porque assim eles têm um imaginário muito fértil ainda, né? Então você consegue levar a criação, a queda e a redenção de uma forma tão, tão bonita para eles, assim, e tão honesta que eles são mais receptivos ainda nessa época, assim. Eles acreditam bem na gente, eles imaginam. Acho que a gente pode explorar muito nessa idade menorzinha, assim, sobre isso, sabe? Fazer com que encharcar o imaginário deles mesmo com isso. Tem vários livrinhos interessantes para você falar sobre isso, que falam sobre a grande história. Depois eu boto lá umas referências. Mas aproveite mesmo. Ai, aproveitando então rapidamente, né? Eu sei que muita gente quer falar. Eu tô levando esse livro para o judô da Aurora, né? Porque o judô é de manhã e aí tem as crianças do integral que ficam ali e eu tenho que ficar esperando com a Uhum, Serena, a Aurora acabar a aula. E aí reúnem várias crianças do integral ali perto da Serena, porque todos amam a Serena. E uhum. aí eu tô levando esse livro para ler para a Serena. Então, toda semana eu leio um capítulo. Aí hoje as crianças. Tia, hoje você ficou de ler o capítulo 2. Aí eu falei, sim, é Legal, verdade, era para ser semana passada, mas não deu tempo, não sei o que, sentem aqui. Aí faz uma roda de crianças para eu ler o legal, capítulo 2. E, enfim, e assim, realmente é muito importante. legal, Lu, obrigada. Eu perdi, que livro? Acho que ela não falou qual livro. É Até quero da história, da melhor história, como que é? Aquele de capa A verde? maior A de maior todas as história, histórias. mais todas as histórias, né? tá, a maior história de todas. Cara, o Luke, ele fica impressionado com aquele olho. Com as imagens, Porque né? a As gente tem com o imagens. inglês e em português. Eu não sei se é o inglês ou em português que tem uma página que é um olho, assim. E aí Aham. ele fica, mãe, hoje eu não quero o livro do olho, não. Ele, mas ele se amarra também, né? A gente parou um pouco de ler, mas Uhum. a ideia é aproveitar também o gancho e agradecer também realmente pelas aulas. Obrigado, Cássia, pelas aulas. O Felipe ficou tirando foto aqui. Eu falei, ela vai compartilhar o slide, fica tranquila. Vou A gente, compartilhar já, porque eu já passei para PDF. a gente percebe que a gente não consegue aplicar, né? Mas é isso, é todo dia trabalhar e tentar aplicar a palavra para eles. Não, eu Uhum. acho que é isso, assim, né? A gente às vezes manda bem numas coisas e aí acaba deslizando em outras, e aí depois aí lembra de mandar bem nas outras e aí desliza nessas que a gente estava mandando bem. Tipo, é altos e baixos, como a gente realmente tem conversado, né? Mas a gente, cara, a gente precisa da misericórdia mesmo, porque a gente também está caminhando, né, nesse Claro. processo. Uhum. Então, realmente é. Mas é muito legal também quando a gente vai vendo as sementes, assim, né? Que Ah, é. germinando, né? De alguma forma. Pode ser assim, sei lá, uma semana só Caos. de caos e desordem, e aí um negocinho, Do né, nada. pequenininho. Você fala, caraca, a Você vê um esperança, Senhor, brotinho assim, né? obrigada, porque Às vezes o comportamento é positivo e você vê que aquilo está surtindo efeito. né, não só é questão, algum comportamento, mas uma coisinha assim que você vê que é profunda, às vezes, Sim, assim, por exemplo, pro Luke, tipo, ele
ele orando e falando do, pô, Senhor, por favor, me ajude a não ter um coração de pedra. Ai, gente, a criança fazendo uma oração dessa. Ele fala esse O negócio de melhor coração é de quando pedra ele com fala. frequência. Não, é porque ele Ah, que ficou barato, que cismado lindo. com isso, cara. Ele ficou cismado, porque a gente tá conversando com ele sobre esse negócio de porque a gente faz coisas que a gente tá rebelde, porque o nosso coração tá endurecido, entendeu? E a Uhum. gente precisa pedir para Deus dar um coração de carne. E aí Eu, hoje eu falei de ele que tava do e ele, eu falei, vamos orar, filho, por ele e tal. E aí ele falou, e Senhor, por favor, que ele fique com um coração de carne. ah, Agora ele está orando por todos os corações de carne que eu não quero, não sei. Eu não sei nem o que está imaginando na cabeça dele, mas ele ficou cismado com isso, que realmente um legal. dia ele entenda para valer assim, o que, que significa, né? Outro Mas dia a Renata me deu um puxão de orelha, né? Aí ele, no final do dia, ele orou assim com a Renata. Ah, Deus, por favor, dá um coração de carne pro meu pai. Aplica na prática. Aham. Mas é isso, é isso. Aí, aproveitando o negócio dos livros, essa semana eu acabei lendo mais um livro também que a gente acabou pedindo, tipo, comprando, e aí vou mandar até no grupo lá também, que Uhum. tem tudo a ver com esses ganchos todos aí, né? De desenvolver a cosmovisão deles e tal. Uhum. Acho que a leitura também ajuda muito nisso, assim, de uma forma lúdica, Sim, principalmente para os aham. menores. É um livro, eu esqueci o nome dele, mas assim, é baseado na história das 99 ovelhas, né? Mas com uma pitada de filho pródigo, entendeu? O negócio é uma historinha Uhum. bem maneira, assim, na linha do vai dar tudo certo. Depois eu mando lá no grupo também. Tá bom. Mas é isso. Obrigada, tá? Obrigada a Obrigada mesmo. vocês. A Cássia falando sobre encarar a rebeldia dos nossos filhos como Deus mostrando, e eu lembrando que eu tava chorando dessa semana, acho que foi sábado, com uma birra que o Benício fez, cara. Eu chorei, eu não tava mais aguentando. Eu falei, Deus, por favor, me tira daqui. Aí agora eu lembrei disso dela, meu Deus, eu preciso encarar. Orem por mim, gente, para eu encarar essa fase da birra como Deus mostrando misericórdia, porque não tá fácil, Papai tem. Desculpa. fácil não. Uhum. É, viu, amor? Não sou a única que chora, não. Ah, eu chorei. Eu já chorei várias vezes, essa foi uma das. Aham, faz parte. Tá nas coisas. Mas alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, gente, vocês terem participado, estarem aqui até agora. Obrigada a você. Quem é que tá aqui? Quem é que Elas tá não estão nesse. ouvindo, não, que eu tô de fone. Ah, Tá bom, gente. Ai, gente, obrigada, então. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, todos mudos. Então tá, vou parar aqui a gravação.